fazer isso, né, Michel? Esse programa só tem maluco, eu preciso entrar um pouco mais equilibrado, tá certo? Então tá começando o Fox Sports Rádio nessa sexta-feira. E o Grêmio, Michel? Você achava que o Grêmio ia classificar? Achava? Lógico que não tinha mais jeito. Mais um brasileiro que foi eliminado, E o Boca, hein? O Boca ainda vai ser campeão da Libertadores, então no ar. Bora. Pera aí. Abre. Demorou, achei que ia só. Eu já achei que ia cair um elefante em mim. Quando demora assim. Você tá assustado desse jeito? Não, porque aqui tem complexo de perseguição. Fala como ele é seu orgulho, olha como é que ele tá hoje. Fala aí. Por isso não provoque. Cor de rosa choque. Você quer rosa choque? É quase. É branca, você dá o tônico, cara. É rosa bebê. Parabéns, isso aqui é um branco. Parabéns, mano. Não é que lavaram a minha camisa junto com a do Sormani. Então um pouco da cor da dele passou pra mim que era branca. Isso aqui é branco. Não, hoje é sexta-feira, você já chegou dançando? É um rosinha algodão doce. Daquele clima? Eu fico bonito em qualquer cor. Como diria o Chorão, eu tô no clima. Saudoso Chorão. Você comeu pastel hoje na feira? Não. Tava todo mundo comendo aí. Eu sei. Ele não come, tem nojinho. Ele não tem Se, anticorpos vou falar um negócio pra você. feira. E se ele tomar o suco que vem com o pastel, ele desmaia. O pastel, então, tem que levar pro hospital ligeiro. Não aguento o tranco. Tem que ter estômago de aço pra comer aquele pastel? É um choque anafilático. Não, cada um não. Eu diferente de vocês, eu não fico aqui policiando o gosto alimentar de cada um. Se o cara gosta de comer o pastel da feira, ótimo, eu não fico criticando. Já vocês me criticam porque eu não como. Eu falei que eu sempre falei pra Rebeca. Não faz Dona Rebeca. E manda parabéns pra minha mãe, que minha mãe faz aniversário, viu? Hoje? Segunda-feira. Lógico, você acha que eu não sei? Você viu o que ele falou? Lógico, você acha que eu não sei? Ó, galera, vamos mandar seus WhatsApp aí. Você que é mãe, domingo é dia das mães, então você que é mamãe aí, mande também. Nossa, eu parecia aquelas rádio AM agora, né? Oi, gente! Esse é o Eli Correia. Mamãe, papai. Putz, Um abraço pra Eli Correia. Gente então, fina você demais. que é mãe, manda seu WhatsApp aqui pra gente hoje. 011 99390 4545. Não esqueçam, o celular na horizontal, tá certo? Olha o cabeção que você põe na frente, eu tô falando. Bom, mas não dá pra fazer nada certo aqui com o Fábio Sormani. Começou bem. Tá louco. Começou bem e picharam o muro do Parque São Jorge hoje. Tinha uma pichação contra o Elias. Nas mídias sociais aí do André. O André no Instagram dele. Ou invadiram as mídias. Pô, tinha 21 mil comentários. Ó, aqui, ó. Elias omisso. Aí tá lá, F, o futebol moderno. Eu queria entender por que F, o futebol moderno. O que tem a ver o Elias com o futebol moderno? Mas peraí, Mas o Elias, isso aí não é pichação também. Isso é pichação. O pichador aí fez caligrafia. Isso aí é pichado o Elias. Nas mídias sociais aí há uma perseguição exagerada, absurda contra o André. Acho até que o André, infelizmente, vai ter o mesmo futuro do Alexandre Pato no Corinthians. A torcida já elegeu o André. Tem o Bruno Henrique também. Vai ter caça às bruxas no Parque São Jorge? Não, pelo que eu sei não. O Corinthians vai manter alguns jogadores. Alguns vão sair. Alguns menos votados, alguns menos cotados. Não, o Elias sai no meio do ano. O Elias não está cotado para sair. Só se alguém comprar, né? Porque tem contrato com o Corinthians. Só se alguém vier. O Corinthians só tem 50% do Elias, hein? Quanto? 50%. Os outros 50% é empresário? Do Sporting. Então, isso que eu falei. Não, o Corinthians pagou, já pagou. O Sporting tá. Mas tem mais uma de €1 milhão para cair, né, Pascoal? Vai caindo, né? Mas cada carnê que chega lá no Corinthians. Mas tem dinheiro. Então pode até ter. Cada mas ô Pascoal, só com relação à perseguição ao jogador André, eu acho que o torcedor ele tem o direito de mostrar sua insatisfação, eu acho que o torcedor do Corinthians tem o direito de estar chateado, mas não tem o direito de falar o que estão falando pro André. Alguns caras aí estão usando até termos racistas para se dirigir ao jogador. De ameaças. Isso, não, fora a ameaça, Benja, que é algo abominável, mas o torcedor se referir a uma pessoa negra, com os termos que estão utilizando com relação ao André, claro que você não pode generalizar e dizer que todo mundo está fazendo isso, mas alguns imbecis que estão fazendo isso, esses caras merecem ser presos, cara. Merecem ser presos. A internet hoje é um negócio muito sério e tem delegacias especializadas aí que fiscalizam esse tipo de crime. Eu acho que os caras têm que abrir o olho sim e ir atrás dessas pessoas. Mesmo que o cara delete conta e tudo mais, o IP deixa rastro. Tem que ir atrás dessas pessoas sim, cara. Acho que o jurídico do Corinthians deveria fazer isso. Claro, também acho. Nojento, cara. Respaldando o atleta. Claro, você não vai deixar isso pro atleta. Né? Claro. E além... Vocês não viram aquele caso da Thaís Araújo? E acho que daquela menina, a Júlia Coutinho, né? A Maju.
Tem que Maria Júlia Coutinho. Os caras acharam. E tem que achar mesmo. Então, acharam, prenderam e estão respondendo. Mas independentemente dos ataques racistas, o André está sendo ameaçado também, gente. Também é um absurdo. Cuidado. Então são 2 crimes. Ó, presta atenção, Você pode imputar torcedor. a quem mandou. O torcedor, lógico que não é a maioria da torcida do Corinthians. Vocês Claro ficaram que não. chateados com o André? Lógico, faz parte, ele perdeu o pênalti. O André não bateu o pênalti de propósito, Claro. quis perder. Bateu mal. Acha até que ele tremeu na hora. Olha lá. Com todo respeito, você não é jogador pro Corinthians, devolve o manto e volte para Recife. Teu lugar em time pequeno. O cara tá chamando o esporte de time pequeno. E tem várias ameaças. Só nesse post aí são 21 mil comentários. Mais de 21 mil comentários que não tem nem. E tem coisa, a maioria que nós não podemos nem mostrar. Sim. Então, isso aí tá totalmente errado, Flavinho. Não tem, isso não há discussão. Eu acho, como eu disse, eu acho que o departamento jurídico do Corinthians podia começar a rastrear um por um. Pode ser que não encontre todo mundo, tem muita conta fake, muita conta falsa, mas vai achar 10. Mas 15, tem o IP, né, Flavinho? Não, Dá pra pode ser, achar mas pelo pode ser que não encontre, eventualmente, dependendo de como. O cara às vezes usa IP que vai se modificando e tudo mais, mas vai achar alguém, porque nem todo mundo sabe como fazer esse tipo de manifestação de uma maneira 100% anônima, né? Você acha os caras, o cara tem Facebook, o cara tem nome, tem sobrenome, é fácil de achar. Até Então, porque eu o cara acho que seria faz isso, legal. ele vai se gloriar. Eu vou dizer uma coisa. Sociais, eu acho que isso revolucionou a maneira de se comunicar, das pessoas se comunicarem em todos os sentidos, mas infelizmente em alguns casos é melhor não ter, sabia? Eu, por exemplo, eu parei de falar de futebol no Twitter, eu não falo mais de futebol no Twitter, parei. Eu uso o Twitter para outras coisas, eu uso para me informar muitas vezes e tudo mais, mas futebol não esperem de mim, porque esse mesmo tipo de coisa aí chegou para mim, chega para você direto, Sim, mas eu não chega para paro de você falar. direto, tudo bem. Eu não vou deixar você- É uma escolha. É uma escolha absolutamente pessoal. É uma escolha absolutamente pessoal. Eu acabei com a minha O conta. Sormani acabou. Não tem mais nada. Então, de futebol nacional, porque eu brincava, sempre brinquei muito no Twitter. Brinco demais, porque eu acho que o futebol é, acima de tudo, algo para deixar as pessoas alegres e para integrar as pessoas, e, enfim. Exatamente. Mas é impossível, é impossível. Ah, mas não é a maioria, é verdade, não é a maioria. Mas muitas vezes a minoria. Eu tenho dúvida disso, Flavinho. Você tem dúvidas? Eu tenho não dúvida. sei também. Sinceramente, Pode ser, eu acho pode que é ser. a maioria. Mas de qualquer maneira. A minoria sabe se comportar. Ô, Flávio, eu acho que acho as que é o pessoas contrário. se escondem atrás de nomes falsos, de identificações falsas e agridem as pessoas, Sim, seja com sim, cunho sim. racista ou com Por cunho mais que a gente de saiba, ofensas. Pascoal, que a gente nunca vai encontrar essas pessoas, nunca vai conhecê-las pessoalmente, você nunca vai ter nenhum contato pessoal. Quer dizer, tomara a Deus que não encontre, né? Sim, também tem isso. Existe sempre a possibilidade de um maluco, mas em geral os caras se escondem, como o Pascoal disse, atrás de um nome, de um nick, enfim. Por mais que seja assim, pô, incomoda, pô. Pô, ninguém gosta de Uma vez você eu de falo, abrir Júlio, o seu Twitter e ler as coisas que os caras escrevem de você, entendeu? Uma vez o Claudio Júlio Tonholi, que é um brilhante jornalista, trabalhamos com ele na Folha de São Paulo, né? Não sei se mais alguém trabalhou com o Tonholi. Ele escreveu o livro do Lobão. Escreveu o livro, não sei, enfim, eu não sabia. O Tonholi escreveu o seguinte: o perigo não vem da ameaça, o perigo vem do silêncio. Ah, mas isso era Martin Luther King que falava. Eu tenho medo. O que me preocupa é o silêncio dos inocentes e não o barulho. Os inocentes não. Ó, O perigo, você não entendeu então o que eu eu quis falar? entendi, é a mesma O coisa. perigo não vem do cara que te ameaça, o perigo vem do cara que não fala nada e te tocaia e te pega na primeira esquina. Agora, Esse deixa é eu o te perigo. falar. Agora, falar pra você, alguns jogadores do Corinthians, pelo que você vê, um reflexo do que o torcedor do Corinthians está falando, a torcida do Corinthians elegeu alguns jogadores. Elencou já. Então alguns, aqui, ó, né? você tem a torcida quer, não. Muita gente, muitos torcedores querem, não posso falar unanimidade. Muitos torcedores do Corinthians querem Balbuena como titular, querem Bruno Henrique fora do time, querem André fora do time. Esses três vão ter dias difíceis. Foi o Rodriguinho nessa lista aí também. Rodriguinho também. Rodriguinho também. O Bruno Henrique. Eles querem Balbuena na zaga, eles não querem o Bruno Henrique titular, não querem André e, segundo o Mano, também não querem Rodriguinho. São jogadores que ficam numa situação delicada, mas a gente tem que lembrar que o jogo foi quarta-feira. O Corinthians tem 2 semanas ainda para estrear no Campeonato Brasileiro e as contratações que o Corinthians Mais menos, né, Pascoal? Hoje é dia 15. 5 já? 10 dias. 10. Hoje é dia 6, então tem 9 dias para estreia 9 do dias. Campeonato Brasileiro, que é contra o Grêmio, né?
que o Grêmio também está dispensando o diretor de futebol e o vice-presidente de futebol. Daqui a pouco nós vamos mostrar o desembarque do Grêmio, é que a torcida lá também está no veneno. O presidente já dispensou o vice e o diretor de futebol. E quando isso acontece, o treinador é o próximo passo, né, para ser também eliminado. Na linha sucessória. Na linha sucessória. Quanto ao Corinthians, o Corinthians está fazendo 2 contratações que eu não tenho nada contra o Bruno Paulo, nada contra o Camacho. Bruno Henrique. O Bruno Paulo, não tenho nada contra o Bruno Paulo, nada contra o Camacho. Mas iguais a eles o Corinthians tem. São jogadores do mesmo nível, da mesma categoria. O Corinthians precisa de jogadores diferentes. Não adianta você gastar dinheiro com jogador meia boca, como a gente diz na gíria do futebol. Não adianta. Não adianta você... não precisa para formar elenco. Pô, formar elenco, o bom machuca, joga o ruim. O seu Pepe falava isso. Não tenha jogador ruim porque o bom machuca. Então é isso que acontece. Tenha jogador bom. O bom para substituir o bom. Claro que você não pode ter no mesmo nível. Claro, acredito que sim. Outra coisa, chega um momento que você tem que fazer reflexão. Ali a mensagem dita ali, aliás, o rapaz que pichou o muro, pelo menos fez aula de caligrafia, parabéns a ele, pelo menos por isso, né? Escreveu direitinho, porque tem cara que escreve que ninguém sabe o que estava escrevendo, escreve com erro de português e tudo mais. E diz lá que ele não quer saber do futebol moderno. Quer dizer, do 4-1-4-1 ele não quer saber? Não, futebol moderno é uma moldura que utiliza-se hoje, diferente do que era no passado. 4-1-4-1, que é o Corinthians joga. Eu também acho. De conceito, né? Estádio, ingresso, não consegui ver jogo. Eu acho que se for um conceito... O ingresso hoje no Corinthians continua muito caro? O setor de arquibancada não, senhor Mani. Atrás dos gols ali, o valor de face é R$50. Aí, de acordo com o plano que você tem, você paga... Gols? Sim. Arquibancada norte e sul. Qual é a capacidade atrás dos 2 gols? Deve dar em torno, os 2 gols devem dar em torno, acho que, de menos de 10 mil. Não, dá mais, mano. Será, Pascoal? Eu acho que só do lado de cada 10 mil. Do lado Não, não é tudo isso não. Era isso, Pascoal, acho que na época da Copa do Mundo. Que tinha aquela arquibancada mole também. Quase 20 mil. Essa concepção aí, diga não ao futebol moderno, essa campanha que tem aí, futebol moderno, eu juro que eu não entendo. O que os caras querem contra o futebol moderno? Não, acho que é uma Primeiro coisa conceitual. Quando os estádios eram velhos... Eu pensei que o futebol moderno fosse a composição tática, nem pensei que era venda de ingressos, então eu não pensei nisso. Estavam velhos, derrubados e acabados, todo mundo pediu o quê? Seria tão legal ter estádios novos, bonitos. Aí você tem os estádios bonitos. Aí o cara não quer mais o estádio bonito, ele quer o estádio velho. Aí você é contra, você não pode falar. Então essa fumaceira, se você fala que você não é a favor dos sinalizadores, você consegue unir aqui todas as torcidas. Coxinha, Playboy, futebol moderno. Então, a FIFA é coxinha e é Playboy, porque a regulamentação da FIFA não pode ter. Não pode exibir. A Sul-Americana. Isso foi definido, inclusive, depois da morte lá no Kevin Spasso. A Sul-Americana. Não pode qualquer tipo de sinalizador. Qualquer tipo de fogo. O visual é bonito. Bonito. Fogos de artifício não pode no estádio. É proibido. E isso que aconteceu com o Corinthians foi exatamente no momento que nos 2 placares eletrônicos, que são estupendos do Corinthians, uma nitidez perfeita, é como se fosse um negócio... campeonato de placar ganharia o campeonato de placar disparado. Agora, você tem razão, só para dizer, acender esse tipo de coisa. Você viu um que eles acenderam mais forte? Vocês viram um que virou uma labareda? Vocês não estão levando em consideração, talvez, o desejo da maioria das pessoas que frequentam o estádio de ver isso. É legal. Tem gente que gosta. De ver o quê? De ver sinalizador, de ver festa, de ver bandeira. Mas quem organiza agora o recebimento do Rosário Central ontem. É a coisa mais linda. Isso intimida qualquer clube, qualquer adversário. E no amarelo. Lógico, o pessoal tá trabalhando no vídeo, daqui a pouco capaz da gente expor esse vídeo aqui no programa também. É preciso também, se é verdade que a Conmebol, a FIFA, a CBF, quem quer que seja. Não, a Conmebol até alivia, ela faz de conta que não vem, é preciso respeitar também, o Benjamin, do mesmo jeito que se respeita aquele que não gosta, é preciso respeitar também aquele que acha legal. Quem é contra não é respeitado. Oi? Quem é contra não é respeitado. Quando você fala que você é contra sinalizador, você é coxinha, playboy, babaca, elitista, vai pro teatro, vai pra ópera. Então você fala o seguinte, que se permita sinalizador, que os times entrem em campo 15 minutos antes, que soltem o sinalizador, e aí dentro do jogo não pode mais. Mas você não pode falar mais nada hoje. A gente tem que entender o seguinte. Você tem o direito de falar. Daqui a pouco eu vou ler algumas coisas. A gente tem que entender o seguinte. O campeonato é organizado por uma entidade. Essa entidade não permite. Acabou.
Acabou. Se o cara quer levar sinalizador e não pode, não vou mais. Se de repente ninguém mais vai no estádio porque não se pode acender sinalizador, então a entidade que organiza o campeonato vai pensar, escuta, eu tenho que pensar nesse negócio, porque a maioria quer. Gente, existe uma instituição que comanda o campeonato. Essa instituição não quer. Existe uma instituição que comanda o campeonato e que não permite faixas ofensivas no estádio. Acabou. Isso é antidemocrático, está cerceando meu direito de me manifestar. Vai para a praça pública e se manifesta. No estádio, não pode. Porque tem uma entidade que organiza o campeonato e não permite. Eu volto a dizer, o Benja, uma vez, estava em Miami, foi assistir um jogo do Miami Heat, não lembro contra quem. Ele estava com a camiseta do Tupac, né? E ele fazia um gesto com as mãos, era um gesto obsceno. A pessoa, a hora que ele foi entrar no ginásio com o ingresso, a pessoa que estava lá falou assim, escuta, o senhor não vai entrar com essa camisa aqui. O senhor sai, compra, ou então o senhor não volta. Eu tive que tirar ela, entrar com ela ao contrário, lá dentro comprar uma camisa. Comprar uma camisa e trocar. Por quê? Porque a entidade que comanda o campeonato não permite. Nossa, inclusive eu tirar a guarda do filho dele também, que era um mau exemplo. Mas com relação a que vocês disseram, eu entendo o conceito do Sormani, eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que o brasileiro ele tem que agir sim, e eu acho que ele tem que contestar algumas coisas. Por exemplo, uma bandeira de mastro, eu não sei, por exemplo, em São Paulo, o porquê é proibido, no Rio de Janeiro utilizam, tá certo? No Rio de Janeiro ninguém se mata com mastro. Mano. Mas é que tá, Pascoal, no Rio de Janeiro também tem brigas de torcida, e não é dentro do estádio que o pessoal se mata, tá certo? Vamos alegar o quê? Mas podem colocar alguma coisa dentro do mastro. Depois que roubam a igreja, vamos colocar tranca de ferro. Não, os caras, não está acontecendo, graças a Deus. Mas se por um acaso acontecer, não tem mastro. Mas, Sormani, o negócio é o seguinte, a culpa não é da polícia dentro dos estádios hoje. A culpa é do torcedor que não sabe se comportar, gente. Dentro dos estádios hoje, você não tem mais brigas generalizadas igual aconteceu algum dia, tá certo? Na década de 90 era comum você ver confronto de torcidas aí, porque o que separava uma torcida da outra era um cordão, tá certo? Com, sei lá, 10 policiais. Hoje em dia, com portões e acessos diferentes, você consegue inibir, talvez, esses vândalos de gladiarem por aí. Dentro do estádio não acontece nada. Por exemplo, bandeira dá um efeito super legal dentro do estádio, instrumento musical dá um efeito super legal dentro do estádio. O sinalizador também dá um efeito super legal dentro do estádio. Por exemplo, daqui a pouco vocês conseguirem recuperar a imagem aí do jogo do Rosário, aquilo ali, Sormani, intimida assim o adversário. O Grêmio quando entrou em campo hoje, viu aquela cena, é um negócio intimidador. Eu acho que intimida, é o barulho da torcida, intimida. Também. Não acho que o sinalizador contagia o cara a gritar, Sormani. Quando ele vê aquela baita festa, ele se envolve. Aqui em São Paulo, até anteontem, tá? Não era permitido, não tinha sinalizador. Então o brasileiro, como ele adora copiar os outros, e está vendo isso na América dos 80, então ele passou a copiar. Então na Arena do Corinthians não tinha isso, como não tem bandeira. E é duro jogar lá dentro. A torcida do Corinthians intimida. Jogar na Vila Belmiro, todos os jogadores dizem que é difícil. Não tem sinalizador e não tem bandeira. Então não é isso que intimida. Não é isso. O que intimida é a participação do torcedor. E para fechar aquele negócio, eu, por exemplo, tenho um automóvel. No meu carro não entra fumante. Mas você vai cercear a liberdade do seu amigo. Não é. Mas se ele quiser fumar, sim, mas o campeonato não é do torcedor. Também não é. O torcedor é o cliente. Não, ele é o cliente. Mas o torcedor não é cliente. Ele não é dono. Mas você vai comprar um carro, taxista. Você vai comprar um carro, você pode comprar um carro. Você não é dono. Mas, Sormani, se você é um taxista, você tem um cliente. O cliente é passageiro. Exato. Se o cliente é fumante, você tem que levar o carro. Não, senhor. Ele não pode fumar. Ele não pode fumar. Tem a plaquinha no carro dele, tem a plaquinha no carro dele. Não, ele tem todo o direito de deixar você entrar. Ele não pode fumar no seu carro, mas ele tem o direito de ser fumante. Não, isso é outra história. Eu não quero que fume no meu carro. Você pode fazer o que você quiser. Você saindo do estádio, você pode ir em praça pública de manifestar, levar faixa contra fulano, ciclano ou beltrano. Você pode levar a bandeira, o que você quiser. Ali dentro, não pode. O árbitro colocou. Não pode. O árbitro colocou na súmula, ele colocou do sinalizador. Todos colocam, mas a Sul-Americana, a Sul-Americana de uma forma geral. Olha que cena fantástica, Pascoal. Isso é fantástico. É lindo. Eu vi isso ontem, mano. Eu concordo. Só que tem uma entidade que dirige o campeonato que não permite. Por quê? Isso é uma questão de segurança. Não, tá assim, parece que tá assim. Porque o sinalizador ele atrapalha o início do jogo, o ar fica poluído, pode atrapalhar o desempenho do jogador em campo, então a entidade não permite. Então, ponto final. Mas o ar poluído, ou então não vão andar de carro em São Paulo porque o ar é poluído. Mas o ideal seria, os carros hoje têm catalisadores, etc, para poluir menos. Mas esse tipo de gasolina, cena... tem tipo de gasolina. O diesel, por exemplo, uma vez eu fui comprar um carro, quando me informaram que era diesel, eu não comprei.
Eu não comprei porque eu não quero O publicidade. que eu acho engraçado é o seguinte. Mas aquilo ali é Você fugir fala do adversário, O cara. que eu acho engraçado é o seguinte. top. Você fala dos sinalizadores, todos se unem contra. Deixa Te falar. xinga, eu te falo. O precisa torcedor xingar. invade o gramado, o torcedor invade vestiário, o torcedor invade CT. E não tem essa repercussão toda. O Tite está sendo questionado também pelo torcedor do Corinthians ou não? Não, Tite não. O que há um temor no Corinthians, é um temor bem interno, é que a queda da Libertadores, se o Brasil não andar bem na Copa América, o Corinthians pode perder o título, pode perder o Tite para a seleção brasileira. De novo esse papo? Esse é eu tô falando para você que é um temor interno do Corinthians. Meu Deus. É uma informação interna que se a seleção brasileira não andar bem na Copa América, e todo mundo sabe, se não anda bem na Copa América, vai mudar o treinador. Sinceramente, Pascoal, é aquilo que o Flavinho falou ontem. De 6 campeonatos disputados, o Tite ganhou um só. Eu não sei se hoje, nesse momento, ele é unanimidade que era há 2 meses atrás. E aí se você Não sei. pega Assim, todos os treinadores assim. do Brasil e pegue dos últimos 6 torneios que cada treinador disputou, quantos cada um ganhou? Não sei se você tem esse levantamento. Mas peraí, Benja, com relação à informação do Pascoal, Aí o Marcelo Oliveira está na frente de todos os outros. Bicampeão brasileiro e espera. campeão da Copa do Brasil. Não é isso que eu falei. Dos Não, últimos mas em cima 5 da torneios que ele informação do disputou, ele ganhou Pascoal, 3. o Marcelo Tite ele não Oliveira pode ser tá na frente dos incoerente. outros. Porque se o Tite não aceitou o cargo da seleção brasileira justamente pelos motivos que ele alegou, comando da seleção, ninguém sabia quem era o presidente, a CBF hoje é um barco à deriva. Não tem risco nenhum. Então, mas é que tá, Benja. Se ele não Exatamente. aceitou há 2 meses, se ele não aceitou há 2 meses por esse Não motivo, tem risco nenhum. Ele não vai aceitar não agora. pode aceitar agora, ele tem que ser coerente, tem que mas trabalhar pera um com pouquinho. O coerência. presidente do Flamengo fez primeira liga, se rebelou contra a CBF, se rebelou contra o Campeonato Carioca, Vexame. os Cambal de Madureira, foi convidado ontem para ser o chefe da delegação aceitou, é um vexame. na Copa América. E ele aceitou? E aceitou. Eduardo Bandeira de Mello, olha, eu adoro você sabe disso. Mas estou profundamente decepcionado com o seu gesto. Profundamente decepcionado. E sabe quem vai estar na Copa América Escuta também com aqui, tudo? senhor Mané, é o seguinte, Rogério Ceni. quando Rogério convém, Ceni. quando convém, tá tudo bem, é a favor, tá legal, é contra, não tá bom. Deu pra entender? Funciona com todo mundo, sabe o que acontece? Bandeira Dirigente de Mello. time de futebol não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque se amanhã, por um acaso, o Flamengo for beneficiado involuntariamente por um erro de arbitragem num jogo importante, vão dizer, também, ó, tá aqui com o Marco Polo, ó, não pode aceitar. Volto a dizer o que disse semana passada. Sobre a história eu falei isso na última palavra. A história da mulher de César. Não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Então, dirigente de futebol, presidente de clube, não pode aceitar convites desse tipo. Não pode. Não pode. Eduardo Bandeira de Mello. Gente, como eu estou decepcionado com você não faz ideia. Meu amigo, tem hora que não dá pra Quando convém, tá bom. Não dá pra brigar isso. contra o Sabe o que sistema a vida acontece? inteira. Uma coisinha aqui, né? Assim, apenas a Fabinho minha sempre visão, fala isso apenas a minha visão disso aí tudo. Agora, o que vai acontecer? Os caras do Flamengo, que estiveram ao lado dele e protestaram e reclamaram, aí os caras agora vão ficar contra ele, é só isso que vai acontecer. Então você estraga tudo que vai acontecer depois. Depois a gente fala do Flamengo. Ah, é? Eu quero saber o seguinte, Flávio de Gomes. Olha lá, olha que bonita a visão ali que você falou lá. Se é em Londres é legal. Aí vocês acham do caramba. Acesso natural. O fog é natural, não É um tem acesso natural. E quando tem fog, não tem jogo. Mas ó, a fumaça do sinalizador, ela não é ruim. A fumaça Não, que é ruim, não, eu vou te falar. É que nem cigarro, não faz mal. Tem uma pólvora, não é gás, a fumaça é boa. Pascoal, tem uma fumaça Não que é é complicado tóxica. você ficar do lado, que é aquela fumaça mesmo. Quando o cara só acende aquele. É um mini rojãozinho que só solta fumaça, que não acende Mas mesmo olha como como tá sinalizador. legal pra ver o jogo na Isso TV. daí é complicado, mas é que tá, Benja. Não Que se estádio, dane que atrasou 7 Não, minutos, no foi estádio, uma o cara baita não festa. consegue ver. Legal pra caramba. Isso mais que ter atrasado 7 minutos, acontece. Isso que o Ben já falou. Esse espetáculo poderia, por exemplo, ser feito Meia hora antes. 15, 20 minutos, meia hora antes. Mas aí o adversário tá em campo. Aí Aí teve sinalizador e o Corinthians foi Espera eliminado. aí, tudo bem, Corinthians, o jogo vai. Você viu, Mas Mas ele ele tá tá eliminado. Veja, não é o sinalizador que vai ganhar o jogo, mas isso daí incentiva a torcida. O cara que tá quieto, quando ele Eu vê uma sei, festa mas ele já dessa, começa a pular. ele já começa a fazer a festa meia hora antes. Mas ele já não pode começa, aquecer meia etc. hora e tal. Aquecer a torcida. Começa a crescer a torcida. Mas, Sormani, tem coisas que você vai fazer na tua vida que você não coisa- pode aquecer meia hora antes. Eu não vou citar um exemplo aqui, mas você vai saber do que eu tô falando. Não, dá. Isso é a melhor coisa que tem. Você vai aquecer na hora que vai for fazer. A chamada preliminar, a mulher adora. Meia hora mas antes. Flávio de Gomes, Tite, que está sendo questionado pelo torcedor do Corinthians ou não? Ou o crédito dele é eterno? O Corinthians vive uma situação engraçada. O Corinthians de 2012
quando foi campeão da Libertadores, finalmente. Aliás, um pouquinho antes até, né? Quando foi campeão brasileiro em 2011. Pra cá, o Corinthians vive uma maré de muita tranquilidade, inclusive depois de eliminações, de muitas que aconteceram. Porque ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. Então, o ano de 2013, por exemplo, o Corinthians foi eliminado pelo Boca Juniors, né, na Libertadores. Mas foi eliminado pela Marília. Então, foi uma eliminação que teve essa participação muito forte da arbitragem. E então não houve revolta do torcedor corintiano nesse sentido e tudo mais e tal. Aí em 2014 o Tite voltou, o time voltou a jogar Libertadores e tudo mais. 14 não jogou, né? 14 não jogou. Mas enfim, o Tite voltou, a lua de mel foi retomada, o Corinthians sempre chegando, ganhando e tal, não sei o quê. Agora, o Corinthians está. Hoje, depois da eliminação pro Nacional, o Corinthians voltou a um período pré-2012 antes de ganhar a Libertadores. Aquela lua de mel muito longa parece que terminou. E isso coincide com um período em que rede social é uma coisa muito mais ativa do que era 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Né? Então, o Corinthians está começando agora, vai começar a sofrer efeitos de algo que não fez efeito sobre o Corinthians nos últimos anos, que é manifestação direta por redes sociais aos jogadores, ao clube, aos técnicos e tudo mais. Né? Então, eu acho que o Corinthians vai ter que saber enfrentar isso. Eu acho que não faz o menor sentido questionar o Tite. Apesar das derrotas nos campeonatos. Também tem uma coisa, se ele perdeu 5 de 6 campeonatos, é porque ele estava há quase 2 anos no clube e disputou todos esses campeonatos. Tem treinador que fica 6 meses, 8 meses, 1 ano, perde 1, 2 campeonatos e vai embora. Então o Corinthians tem de dar sequência ao trabalho que vem fazendo. É como o Grêmio com o Roger. A única coisa que eu acho é que o Corinthians precisa. O Corinthians levou um chacoalhão, eu acho, agora. É preciso pensar melhor o elenco, é preciso pensar melhor a necessidade de ter jogadores bons, capazes de decidir jogos e tudo mais, porque senão o Corinthians vai ficar nessa faixa mediana que não agrada ninguém e que eu acho que dificulta a conquista de títulos. Deixa eu só falar um negocinho rapidinho. Tem o WhatsApp antes, depois você fala. Peraí, roda o WhatsApp aí, vamos lá. Boa tarde, pessoal da Fox. Meu nome é Rodrigo, falo aqui de São Miguel Paulista. Gostaria de saber do Pascoal, do mano aí que é mais informado assim sobre o Corinthians, assim, se o Giovanni Augusto jogou machucado, porque parecia que ele estava machucado. No lance mesmo do gol do Nacional, ele estava no chão, inventou que estava com a dor, estava lá com a mão no calcanhar, de repente levantou, perdeu a bola e os caras fizeram o gol. Será que o Tite acertou em escalar ele, sendo que o Marquinhos Gabriel tinha mais condições de jogo? Obrigado, valeu. Assim, o Marquinhos Gabriel tinha condições de jogo, mas ele não tinha feito muitos treinamentos com o time do Corinthians. Quem estava melhor acertado para jogar no time do Corinthians era o Giovanni Augusto. Aliás, fez um bom primeiro tempo, uma boa dupla com o lateral direito do Corinthians. Ele jogou bem o primeiro tempo. O que aconteceu é que ele não teria gás para jogar os 90 minutos. E por isso o Marquinhos Gabriel foi preparado para entrar no lugar do Giovanni Augusto ao longo da partida. Eu não acho que ele tenha jogado contundido. Eu acho que faltou condicionamento físico. Agora, no aspecto da lesão, eu acho que ele tinha condições de jogo. O que pode, Pascoal, talvez influenciar nessa análise do torcedor é o fato do cara voltar de uma lesão e o cara fica preocupado. Em um lance, talvez, de uma dividida mais forte, o cara fica um pouco receoso. O próprio jogador na parte psicológica dele fala, será que eu tô 100% mesmo? Mesmo o médico dando o aval, falando que o cara está 100%, que ele pode jogar, o jogador às vezes fica meio receoso, ele vai talvez com o pé um pouco mais mole, e essa confiança ele vai readquirir com o passar do tempo. E só para finalizar com relação ao Tite, Benjamin, o Corinthians precisa parar, precisa parar de salvar a pele da CBF. Já é o 4º técnico que o Corinthians pode ceder para a CBF. Cedeu o Carlos Alberto Parreira, cedeu o Mano Menezes, cedeu o Vanderlei Luxemburgo. O Tite poderia ser a 4ª opção de técnico que sai do Corinthians para assumir a CBF. O Corinthians precisa parar de salvar a pele da Confederação Brasileira de Futebol. Nossa, como o Corinthians é generoso. Mas não tem nada desse negócio do Tite na seleção agora. A meu ver, não tem absolutamente nada. Deixa eu só falar um negocinho da capacidade que eu pedi para você a palavra. Mas sobre qual assunto? Não, a respeito daquela pichação, não ao futebol moderno. Não é F. O futebol moderno. Não, é que está sendo do Aí foi dito que a questão do Agel, futebol moderno. Isso. Foi dito que uma das manifestações é em relação ao preço do ingresso. Aí eu perguntei para o Mano, é caro o ingresso na arena? Ele falou que atrás do gol não é. Foi você que disse. Sim. No Oeste ainda é que o valor de face, senhor Mani, custa
R$50. Mas o cara que é fiel torcedor ali, o cara que participa do plano de sócio do Corinthians, ele digamos consegue... que esse cara não tem a condição de fazer parte, custa R$50. R$50 é o valor e de passe. atrás dos 2 gols. Sim, norte-sul. Isso significa que cada lugar, cada setor desse cabe 10 mil pessoas. 20 mil pessoas pagam R$50 o ingresso se não forem do sócio torcedor. Aí Ou tem seja, uns descontos. Mas com o estádio com capacidade para 45 Mas sabe mil por que não pessoas, cabe 10 mil? quase 50% paga R$50. Mas só um detalhe, Benja, é só porque não cabe, ô Pascoal, 10 mil atrás de cada gol. Não, eu porque vi, o aqui estádio na hoje... internet que depois, quando tiraram as cadeiras, aumentou para 9.700. Então, mas hoje a Então, capacidade arredondando. máxima da arena gira em torno de 44 mil lugares. O setor Pode ser. leste e oeste, eles são muito maiores, porque eles têm o segundo andar. Atrás do gol não tem. Antes de eu chamar o intervalo, é o seguinte, tem muitas críticas a você, mano. O Marcelo... Que é mais uma flechada para São Marcelo Sebastião. Crivellaro, brasileiro, precisa Olá. aprender a torcer. Você viu o Liverpool ontem, o que a torcida fez? Pô, então. Foi emocionante. Você viu a festa que a torcida do Marcos- Liverpool fez? Marcos Ramon. Ô Benja, coloca aí pro mano o exemplo da Rua de Fogo fora do campo para receber o time e o mosaico que a torcida do Galo fez. Também. Mas Olha, é que tá, a torcedores torcida do muito Palmeiras quando bravos, tentou fazer... Não, mas, muito bravos não, mas com o Mano, comigo não. muito Inclusive a bravos torcida com do o Palmeiras Mano. quando fez aquele corredor de fogo lá Corredor pra receber o time, a polícia no outro jogo não deixou Você assistiu fazer. Rua de Fogo? Absurdo. Ó, Isso deve ter algum Nós motivo. vamos fazer um Mas sabe intervalo, também. nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta tem o desembarque do Grêmio, já tem diretor demitido. Nós vamos falar do São Paulo, do Palmeiras, Carlitos Teves. Ó, Joga nada, hein? Eu vi o jogo ontem. Boca, Eu vi o jogo o ontem Boca, inteirinho. o Boca, Eu também vi. o Boca, Não jogou tudo isso, não. O Boca caramba, vai ser não. campeão da Não Libertadores. vai. E a Não vai. pergunta que fica no ar: Não vai o mentir pra Teves isso. é o maior atacante da América Latina? Não Responde é. depois do intervalo. Não é.